A tensão na fronteira entre Israel e Líbano nunca esteve tão alta. O conflito entre o Estado de Israel e o grupo terrorista Hezbollah, apoiado pelo Irã, voltou a escalar de forma perigosa. Com ataques aéreos, foguetes cruzando a fronteira e uma possível invasão terrestre em discussão, o mundo volta seus olhos para essa região marcada por décadas de hostilidade. Atualmente, Israel iniciou uma investida terrestre limitada no sul do Líbano, focada em alvos do Hezbollah, perto da fronteira. Essas operações têm o objetivo de neutralizar a infraestrutura militar do grupo terrorista, que representa uma ameaça imediata às comunidades israelenses que estão próximas, e são também apoiadas por ataques aéreos e de artilharia. As autoridades israelenses afirmam que não há intenção de uma ocupação prolongada como aconteceu anteriormente. Mas por que então Israel precisou iniciar invasões no Líbano? E qual é o papel do grupo terrorista Hezbollah nessa escalada de violência? Hoje vamos mergulhar nas motivações por trás desse conflito histórico. Veremos como o Hezbollah se tornou uma das forças militares não estatais mais poderosas do mundo, os dilemas enfrentados por Israel ao tentar proteger a sua população e também os riscos que essa guerra representa para toda a região. Além disso, analisaremos como a influência do Irã e o envolvimento de outros fatores internacionais podem transformar essa batalha local em um conflito de proporções regionais. Se você quer entender o que está por trás dessa nova fase do conflito entre Israel e Hezbollah e quais podem ser também as consequências dessa crise para o mundo todo, continue com a gente até o final desse documentário, pois as respostas que procuramos estão diretamente ligadas às complexas relações de poder e influência na região que perduram por séculos. O Hezbollah não é apenas um simples grupo armado. Eles são uma organização terrorista profundamente estruturada, com vasto poder militar e suporte financeiro e logístico significativo, principalmente do Irã. Hoje, o grupo é frequentemente descrito como um Estado dentro do Estado, capaz de operar de forma independente no Líbano, desafiando até o próprio governo libanês. Seu arsenal é gigante, contando com cerca de 150 mil foguetes e mísseis de diferentes tipos, desde armas de curto alcance até mísseis balísticos que podem alcançar várias partes de Israel. Esse arsenal, em grande parte fornecido pelo Irã, dá ao Hezbollah uma capacidade destrutiva perigosa, que vai além do que seria esperado de uma organização não estatal. Alguns desses mísseis têm um alcance que permite atingir grandes cidades israelenses, colocando em risco a vida de milhões de civis. Além disso, o grupo terrorista tem experiência de combate acumulada na Guerra Civil Síria, onde suas forças lutaram ao lado do regime de Bashar al-Assad. Mesmo com perdas significativas recentes, como por exemplo a destruição de grande parte de sua infraestrutura de comunicação e a morte de líderes importantes, o Hezbollah continua determinado a disparar foguetes contra Israel. O grupo utiliza essa estratégia para manter pressão sobre o país, aproveitando momentos de vulnerabilidade, como o conflito em Gaza, por exemplo, para desviar essa atenção e recursos israelenses. E ao contrário do que muitos podem pensar, o Hezbollah não age apenas como uma milícia local, e sim como uma das organizações armadas mais perigosas do mundo, rivalizando até mesmo com o exército libanês em termos de poder de fogo. Com essa enorme força militar, o Hezbollah se posiciona como uma ameaça constante à segurança de Israel, especialmente nas regiões do norte, e suas ações têm grande influência na política regional, atraindo a atenção não apenas de Israel, mas também de grandes potências como os Estados Unidos e a Rússia. Israel tem enfrentado hostilidades desde a sua criação em 1948, com vários ataques de grupos e países vizinhos ao longo das décadas, e essas agressões têm suas raízes em diferentes fatores, como por exemplo o conflito territorial e a resistência
a presença de uma nação judaica na região historicamente habitada por árabes. Há séculos, o povo judaico é perseguido em várias partes do mundo, e esse sentimento contrário a esse grupo alimenta ainda mais as tensões. As perseguições históricas contra os judeus, como na Europa, principalmente na Alemanha durante o Holocausto, e em outras partes do mundo também, contribuíram para a fundação de Israel como um refúgio. Mas desde sua criação, o país enfrenta uma resistência política e militar significativa por parte de países e grupos que veem a presença judaica em Israel como ilegítima. É importante lembrar também que o contexto do conflito não é exclusivamente religioso, mas envolve questões territoriais, políticas e de segurança. A situação atual, como no conflito com o Hezbollah e outros grupos, muitas vezes é percebida como parte dessa resistência à existência de Israel e à proteção do povo judeu que lá reside. Mas é claro que os ataques a Israel, por conta da identidade judaica do Estado, também faz parte de um cenário mais amplo, envolvendo disputas regionais e influências externas. Por esse motivo, perigosíssimo para Israel, o conflito com o Hezbollah sempre foi uma questão existencial de segurança. Com a constante ameaça de ataques com foguetes vindos do Líbano, o governo israelense se encontra diante de um dilema crítico. Como garantir a segurança dos seus cidadãos sem cair em uma armadilha geopolítica que possa fortalecer os seus inimigos? Olha, desde o início das hostilidades recentes, Israel precisou evacuar cerca de 60 mil civis de suas cidades ao longo da fronteira norte, áreas que estão sob constante ameaça de ataques de foguetes. Esse movimento de evacuação é uma medida drástica, mas necessária para proteger a população civil. No entanto, a expectativa do governo israelense é que essa evacuação seja temporária e o retorno dessas famílias só será possível se a ameaça do Hezbollah for completamente neutralizada. Isso coloca Israel em uma situação complicada. A única maneira de garantir que o Hezbollah pare de lançar foguetes seria eliminando a presença militar do grupo no sul do Líbano. E para isso, uma operação terrestre em grande escala, semelhante ao que aconteceu em 2006, pode ser inevitável. Uma invasão dessas proporções teria como objetivo expulsar o Hezbollah de suas posições próximas à fronteira, destruir seus arsenais de mísseis e interromper a sua infraestrutura militar. Israel, portanto, se prepara para o que poderia ser uma das operações militares mais arriscadas da sua história recente. Mas uma invasão terrestre traz consigo uma série de desafios e riscos significativos. Primeiro, há o perigo óbvio de perdas humanas, tanto de soldados israelenses quanto de civis libaneses. Combates em terreno montanhoso e urbano, como os encontrados no sul do Líbano, são notoriamente difíceis e mortais. O Hezbollah, experiente em guerrilha e combate assimétrico, conhece bem o terreno e já provou sua resiliência em conflitos anteriores, como em 2006, quando infligiu perdas consideráveis ao exército israelense. Além disso, uma invasão pode ter o efeito contrário ao esperado. Ao invadir o Líbano, Israel corre o risco de fortalecer a narrativa, principalmente da grande mídia militante, de que o Hezbollah é o principal defensor do país contra a agressão israelense. Esse discurso é poderoso entre a população libanesa, especialmente em momentos de destruição e sofrimento civil. Isso poderia aumentar o apoio popular ao Hezbollah ao invés de enfraquecer o grupo. A imagem de Israel como agressor também pode ter repercussões internacionais, afetando negativamente a sua diplomacia e relações com outros países. Israel até agora tem seguido uma estratégia de ataques aéreos precisos e emboscadas táticas para enfraquecer a capacidade militar do Hezbollah. Entre as ações mais recentes, Israel conseguiu comprometer a infraestrutura de comunicação do grupo, o que incluiu a interrupção de importantes redes usadas para coordenar suas operações. Além disso, alguns dos líderes mais importantes do Hezbollah foram atingidos durante essas operações. A perda desses líderes representou um golpe significativo para os terroristas do Hezbollah
enfraquecendo momentaneamente sua capacidade de resposta coordenada. No entanto, apesar dessas perdas, o Hezbollah ainda mantém uma força militar substancial. Estima-se que o grupo possua cerca de 150 mil foguetes e mísseis, incluindo armas de longo alcance capazes de atingir grandes centros populacionais em Israel. Caso o conflito continue a se intensificar, existe a possibilidade de o Hezbollah retaliar em larga escala, utilizando seu arsenal contra cidades importantes como Tel Aviv e Haifa. Tal retaliação teria um impacto devastador, tanto em termos de vítimas civis quanto a danos à infraestrutura israelense, forçando Israel a considerar respostas ainda mais drásticas. Outro fator de grande preocupação para Israel é o envolvimento do Irã, principal aliado e patrocinador do Hezbollah. O Irã fornece suporte estratégico, armamentos e recursos financeiros ao grupo, e tem interesse direto em manter o Hezbollah como uma força de dissuasão da região. Caso o Hezbollah fique gravemente enfraquecido, Teherã pode se ver forçado a intensificar o seu apoio, seja com o envio de armamentos mais sofisticados ou através do suporte logístico fornecido por milícias pró-iranianas, atuando em países como a Síria e o Iraque. Isso poderia levar o conflito a uma nova dimensão, transformando uma guerra localizada em um confronto mais amplo e perigoso. Esse cenário de escalada traria, além de impactos militares, graves repercussões econômicas e diplomáticas. O Oriente Médio é uma região estratégica para o comércio global, especialmente no que se diz respeito ao petróleo, e qualquer aumento nas hostilidades poderia fechar rotas comerciais cruciais, como o Estreito de Hormuz, afetando os mercados internacionais de energia. As repercussões desse conflito podem se estender muito além da fronteira entre Israel e o Líbano, influenciando a dinâmica de poder em todo o Oriente Médio e envolvendo potências globais que já possuem interesses estratégicos na região. Além dos possíveis problemas com o Irã, as investidas israelenses poderiam reabrir uma frente ativa na Síria, que já serve como um ponto de passagem para armas iranianas destinadas ao Hezbollah. Israel tem conduzido operações aéreas na Síria para destruir carregamentos de armas e instalações iranianas. Mas uma guerra mais intensa no Líbano poderia aumentar a frequência e a intensidade desses ataques. Isso não só ampliaria o escopo do conflito, como também arriscaria provocar uma resposta síria ou até mesmo a interferência de grupos pró-Irã que operam dentro do território sírio, aumentando ainda mais a instabilidade na região. Outro ponto de impacto regional seria a Jordânia, que compartilha fronteira com Israel historicamente e tem sido vulnerável a choques regionais. Um conflito prolongado poderia forçar o governo jordaniano, que já enfrenta desafios econômicos e sociais, a rever a sua posição em relação a Israel, especialmente se houver pressão popular ou desestabilização em suas fronteiras. Além dos países diretamente envolvidos, o conflito poderia complicar o frágil equilíbrio das alianças árabes no Golfo. Mesmo sabendo a realidade por trás de tudo, se as operações israelenses resultarem em grande destruição no Líbano, especialmente em áreas civis, isso pode gerar uma onda de condenações no mundo árabe, forçando a Arábia Saudita e outros países do Golfo, por exemplo, como os Emirados Árabes, a adotar uma postura mais crítica com relação a Israel, mesmo o país sendo o mais prejudicado com tudo isso. No caso do conflito escalar, no cenário internacional, os Estados Unidos, principais aliados de Israel, provavelmente forneceriam apoio militar, mas ao mesmo tempo buscariam evitar um envolvimento mais profundo que pudesse comprometer as suas próprias operações no Oriente Médio. Os Estados Unidos podem usar sua influência para moderar as ações de Israel e tentar também evitar uma guerra prolongada, oferecendo suporte logístico e armamentista, mas pressionando por uma solução que evite um colapso completo do Líbano, já que isso também abriria espaço para mais influência iraniana. Já na Europa, a situação poderia ser bem mais complicada. Países como França e Alemanha, que tradicionalmente apoiam soluções diplomáticas,
e também já têm um histórico de envolvimento no Líbano, poderiam se opor a um conflito prolongado, especialmente se ela causar grandes baixas civis. Isso poderia aumentar o isolamento diplomático de Israel na arena europeia. A União Europeia, preocupada com a estabilidade do Mediterrâneo e suas implicações econômicas e migratórias, poderia desempenhar um papel ativo na tentativa de mediar o conflito ou mesmo impor sanções caso a situação se agravasse. Outro ponto importante é o potencial impacto econômico global. O Oriente Médio é uma região crucial para o abastecimento de petróleo e gás natural, e um conflito de grande escala envolvendo Israel, Hezbollah e possivelmente outros atores regionais como o Irã poderia desestabilizar mercados globais de energia. Um aumento no preço do petróleo devido à insegurança nas rotas de transporte teria implicações para economias ao redor do mundo. O que sabemos agora é que, após meses de crescente tensão, o conflito entre Israel e Hezbollah tem alcançado uma fase crítica. O que começou como uma série de confrontos esporádicos ao longo da fronteira norte de Israel, com trocas limitadas de fogo, tem escalado de uma forma acelerada nas últimas semanas. Enquanto Israel e Hezbollah tentavam evitar uma guerra em larga escala, a intensificação dos ataques, especialmente após setembro de 2024, tornou cada vez mais difícil controlar o conflito. A fase atual do conflito é marcada por um enfraquecimento da estrutura de comando do grupo terrorista Hezbollah, consequência de ataques bem-sucedidos das forças de defesa de Israel às redes de comunicação do grupo. Porém, apesar desses danos, o Hezbollah ainda possui capacidade de operação e mantém uma estratégia de guerra assimétrica, que depende menos de comando centralizado e mais de células descentralizadas, treinadas para atuar de forma independente. Um fator crucial que contribui para a escalada recente foi a deterioração da situação em Gaza, que colocou Israel em um dilema estratégico. Ao mesmo tempo que tenta neutralizar as ameaças ao sul, Israel enfrenta a pressão crescente do Hezbollah no norte. Essa segunda frente gerada pelo Hezbollah busca capitalizar a atenção dividida de Israel, forçando o país a alocar recursos em duas frentes simultâneas. Para Israel, essa situação agrava os riscos, pois se estende em múltiplas direções, aumentando a pressão sobre as suas defesas. Além disso, o Hezbollah tem ampliado suas operações psicológicas, procurando construir narrativas mentirosas para mobilizar a opinião pública libanesa e internacional ao seu favor. Com o Líbano já enfrentando uma grave crise econômica e política, o grupo terrorista busca se apresentar como uma força de resistência contra o inimigo externo. Isso implica a postura de Israel, que, embora seja focado em neutralizar ameaças militares, enfrenta a difícil tarefa de lidar com a guerra de propaganda travada pelo Hezbollah, tanto no Líbano quanto na arena internacional. Outro fator que está moldando o atual estágio do conflito é o crescente uso de drones e tecnologia avançada por parte do Hezbollah. Israel já conseguiu abater vários drones enviados pelo grupo, mas a crescente sofisticação tecnológica desses equipamentos representa um novo desafio. Diferente de confrontos anteriores, nos quais os foguetes eram a arma principal utilizada pelo Hezbollah, o uso de drones, tanto para ataques diretos quanto para reconhecimento, está se tornando uma parte essencial da estratégia do grupo, sinalizando uma modernização do seu arsenal. A comunidade internacional tem pressionado por uma solução para evitar uma guerra em larga escala, com potências como os Estados Unidos apoiando Israel, mas ao mesmo tempo alertando para os perigos de uma intervenção terrestre prolongada no sul do Líbano. O Líbano, já fragilizado internamente, está à beira de uma nova crise humanitária, com milhares de civis deslocados e infraestrutura essencial severamente comprometida, especialmente em regiões próximas à fronteira. A escalada também está reconfigurando as alianças regionais. A Arábia Saudita, como falamos antes, vem se aproximando gradativamente de Israel, devido a interesses econômicos e estratégicos. Ela acompanha de perto o desenrolar dos acontecimentos. Um conflito prolongado entre Israel e Hezbollah pode complicar ainda mais essa aproximação,
especialmente se as ações militares israelenses resultarem em grande destruição no Líbano. Diante da escalada inevitável entre Israel e Hezbollah, o cenário se torna cada vez mais delicado. Como mostramos até aqui, uma possível invasão israelense ao sul do Líbano poderia desencadear sérias repercussões regionais e internacionais. No coração dessa crise, Israel enfrenta um dilema profundo: proteger seus cidadãos do constante bombardeio de foguetes, ao mesmo tempo em que tenta evitar uma espiral de conflitos de longo prazo que pode ampliar o seu isolamento internacional. Israel se vê em uma posição de extrema vulnerabilidade. A crescente ameaça na fronteira norte, combinada com o uso de táticas assimétricas pelo Hezbollah, que se esconde entre civis e utiliza infraestruturas urbanas para lançar os seus ataques, coloca o país em uma situação complexa. Mesmo com toda a sua superioridade militar, Israel está diante de um adversário que sabe explorar essas táticas irregulares e também tem o apoio contínuo do Irã, tornando a busca por uma solução definitiva extremamente difícil. Sem uma alternativa diplomática clara à vista, uma invasão terrestre israelense no sul do Líbano parece cada vez mais provável. No entanto, essa invasão, embora possa desmantelar a capacidade de ataque do Hezbollah no curto prazo, também traz consequências devastadoras. A destruição da infraestrutura libanesa e o aumento das baixas civis podem gerar uma grave crise humanitária, que o Hezbollah certamente usará para reforçar sua narrativa de resistência e ampliar o seu apoio dentro do Líbano e da região. Mesmo que Israel obtenha sucesso tático no campo de batalha, o risco de um fracasso estratégico permanece alto. O uso da força, por mais necessário que seja para garantir a segurança da população israelense, pode levar ao isolamento diplomático, especialmente se houver uma percepção internacional de que as operações causam sofrimentos desproporcionais aos civis. Nesse cenário, o Hezbollah, mesmo militarmente abalado, pode emergir politicamente mais forte, com um apoio popular renovado. Esse conflito assimétrico coloca Israel em uma encruzilhada desafiadora. Embora seja imperativo que o país se defenda contra as ameaças diretas e contínuas, ele enfrenta um inimigo que usa métodos perigosos e complexos, que envolvem tanto a guerra militar quanto a manipulação política. Uma resposta militar, mesmo que eficaz no curto prazo, pode ter efeitos imprevisíveis no longo prazo, perpetuando ainda mais a instabilidade, tanto para Israel quanto para o Líbano. No fim das contas, Israel parece preso em um ciclo de ação e reação. Qualquer medida defensiva mais contundente pode prolongar o conflito e agravar as tensões regionais, enfraquecendo sua posição internacional. O futuro do conflito entre Israel e Hezbollah permanece incerto, equilibrado entre as necessidades imediatas de segurança e os desafios estratégicos de longo prazo. Enquanto um caminho para a paz ainda parece distante, o risco de uma escalada maior continua a pairar sobre a região, criando uma sombra de incerteza que dificilmente desaparecerá tão cedo, podendo afetar não só os países da região, mas o mundo inteiro. Bom, e para você saber o que vai acontecer nos próximos capítulos dessa história, se inscreva aqui no canal e acompanhe todos os nossos documentários. Foi um prazer enorme ter estado com você aqui hoje. Muito obrigado pela sua atenção. Até uma próxima, se Deus quiser, e tchau!